no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As eleições municipais de 2024, o fundo eleitoral deste ano tem 4 bilhões e 900 mil reais destinados ao financiamento da campanha dos candidatos a vereador e a prefeito nas 5.568 cidades brasileiras. Aqui no Ceará, os partidos já se preparam para garantir recursos que os protejam com boa campanha na disputa pelas prefeituras. E no bloco partidário liderado pelo PT, na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, esse grupo de partidos soma pelo menos 2 bilhões e 500 milhões de reais. Claro, esse dinheiro vai ser distribuído em todo o país, como conta agora o repórter Carlos Silva. Se depender dos recursos do fundo eleitoral, a campanha do pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, terá cofres turbinados. A aliança liderada pelo PT será integrada pelo PSD, PP, MDB, Republicanos, PSB, Solidariedade, PV e PCdoB. O quadro de alianças partidárias será definido por meio das convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. As 9 legendas sintonizadas com o Palácio da Abolição e que estão na base de apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão somam pelo menos 2 bilhões 544 milhões de reais de verbas do fundo eleitoral. Ao todo, de acordo com os dados oficiais do TSE, 29 partidos dividem, em 2024, 4,9 bilhões de reais para cobrir os gastos da campanha. A bonança financeira dos cofres dos partidos aliados a Evandro Leitão não se repete com a base partidária do prefeito e pré-candidato do PDT à reeleição José Sarto. O bloco partidário pró-Sarto administra um fundo eleitoral de 538 milhões de reais, sendo a maior fatia da Federação PSDB Cidadania, 208 milhões 208 mil reais, vindo em seguida o PDT, com 172 milhões de reais. O PL, que tem como pré-candidato o deputado federal André Fernandes, dispõe da maior fatia do fundo eleitoral, com 886 milhões 839 mil reais. Já a União Brasil ficou com um montante de 536 milhões 557 mil reais. União Brasil tem como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza o ex-deputado federal Capitão Wagner. O PL e União Brasil elegem também Fortaleza como uma das prioridades nacionais. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Cheia de detalhes e números essa participação do Carlos Silva, e repetindo, o jornalista Beto Almeida, para os nossos ouvintes e internautas entenderem melhor, o dinheiro do fundo eleitoral que está no orçamento da União de 2024 será rateado entre os candidatos e candidatas às câmaras municipais e prefeituras das 5.568 cidades brasileiras. Claro, quando nós temos colégios eleitorais maiores, a partir de 100 mil eleitores, os partidos acabam dando uma prioridade e direcionando mais recursos. Existem critérios para a distribuição dessas verbas, mas o poder de articulação política por determinado líder partidário acaba por direcionar o volume de recursos para uma base eleitoral que tenha a presença de um deputado federal ou de um senador. Os critérios acabam sendo subjetivos, mas o certo, Beto Almeida, é que o bolo financeiro de 4 bilhões e 900 milhões de reais já está definido e o dinheiro vai ser direcionado a campanhas em todo o estado do Ceará, em todos os estados brasileiros. Aqui, o Carlos Silva deu essa ênfase porque os blocos vão se formando em termos de partidos e quem tem mais recursos no fundo eleitoral
acaba atraindo também maior atenção para essa disputa das capitais. No caso, o bloco partidário liderado pelo PT de Evandro Leitão tem aí 2 bilhões e 500 milhões de reais. Calma, esse dinheiro não virá para o Ceará, nem exclusivamente para Fortaleza. Esse dinheiro, ao citarmos esse volume de recursos, significa dizer que os candidatos podem ser mais privilegiados do ponto de vista do volume de dinheiro. E também, Beto Almeida, tem lá os demais candidatos, Capitão Wagner, do União Brasil, que tem também cofres bem recheados, a exemplo do PL, que apresenta como pré-candidato à prefeitura o deputado federal André Fernandes. O PL, que tem também em André Fernandes uma das prioridades entre as capitais brasileiras. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Essa divisão do dinheiro está feita entre os 29 partidos que estão regularmente matriculados lá no sistema do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa distribuição ela é feita proporcionalmente ao desempenho eleitoral dessas legendas no último pleito. É claro que aí a gente observa exatamente a dianteira do PL, o Partido Liberal, que fez a maior bancada, né, no Congresso Nacional e que vai ficar aí com essa fortuna. Como Luzenor e foi destacado bem na matéria do Carlos Silva, ficou destacado o seguinte, que não significa dizer que essa parte considerável virá para o estado do Ceará, até porque a forma de distribuição desse recurso, Luzenor, como você disse, ele é subjetivo, varia muito da capacidade do candidato, da avaliação que é feita no cenário nacional do partido em relação à possibilidade de vitória. É a partir daí que o dinheiro começa a fluir mais ou menos para determinada região, para determinado estado, para determinado candidato, no caso aqui nas capitais principalmente, onde o PL disse que vai investir e dessa vez apostando muito na formação de bancadas, não apenas para as prefeituras, mas principalmente nas bancadas das câmaras na região Nordeste, porque já está pensando em 2026. A questão também aqui é a seguinte, Luzenor. Fazer uma pergunta, jornalista Beto Almeida, dinheiro é suficiente para ganhar a eleição? Porque nós temos aí pequenas siglas que têm um volume de recursos bem menor e já fazem projeções bem otimistas em relação à conquista de cadeiras nas câmaras municipais. Luzenor, olha, dinheiro é essencial. Essencial. Hoje, o partido menor, que não tem dinheiro, ele precisa fazer uma verdadeira ginástica. Claro que eles conseguem furar esse bloqueio. A gente mesmo viu, por exemplo, o presidente do DC, do Democracia Cristã aqui no estado do Ceará, o Acilon Gonçalves, dizendo que iniciou esse trabalho no DC com uma perspectiva sombria, de fazer meio vereador. Hoje ele trabalha com a convicção de que fará, por exemplo, 2 vereadores para a Câmara Municipal de Fortaleza, podendo chegar a 3 vereadores. E aí sim, é onde se observa a capacidade, Luzenor, que a gente tem da permeabilidade, vamos dizer assim, que os partidos têm, principalmente numa eleição municipal. Porque a eleição municipal... o DC, Democracia Cristã, Beto, tem de fundo eleitoral para todo o Brasil? Luzenor, esse valor do 3 DC... milhões e 421 mil reais. Exatamente, até só para porque fazer uma comparação, ele não Beto, tinha nem sequer... Não tinha e não tem, né? Nenhuma representação na época, inclusive, quando foi definido o fundo em relação às eleições, às últimas eleições. Em relação a outros partidos, por exemplo, a federação, que é formada pelo PT, PCdoB e PV, concentra 721 milhões de reais. O PSD tem 420 milhões de reais. O PP, Partido Progressista, tem 417 milhões de reais. O MDB, 404 milhões de reais. Republicanos, 343 milhões de reais. PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, 147 milhões de reais. E o Solidariedade, 88 milhões de reais. Aí temos outro bloco, que esses outros partidos fazem parte da aliança do prefeito José Sarto. O PSDB, Cidadania, os dois
partidos formam uma federação, concentra essa federação 208 milhões de reais. Em seguida vem o PDT com 172 milhões de reais, o Avante 72 milhões de reais, PRD, que é uma sigla também que tem influência no Ceará, do prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves, 71 milhões de reais. Aí vem a disparidade do ponto de vista de valores do fundo eleitoral. O Agir tem 3 milhões 421 mil reais, Democracia Cristã 3 milhões 421 mil reais, e o Mobiliza, que é o antigo PRTB, jornalista? Não, o Mobiliza é outra sigla aí. Era o antigo PMN. PMN, 3 milhões 400. Então há uma disparidade em termos de valores, Beto, para você fazer uma campanha com um volume de recursos, por exemplo, União Brasil, o PL, que é campeão de fundo eleitoral, tem 886 milhões de reais. Quase 900 milhões. Olha só, Luciano, pra você ter ideia, os partidos Agir, Democracia Cristã, Mobiliza, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e o P, todos vão ficar com 3 milhões e 400 mil. Corresponde mais ou menos naqueles 2% que é dividido entre todos os partidos registrados no TSE. Mas com todo esse dinheirão, Beto, você também nos antecipou na manchete que os partidos começam a negociar as dívidas e querem parcelamento? Exatamente isso, Luciano. Os partidos políticos, eles têm dívidas e eles então estão querendo essa anistia de suas dívidas. Por isso, eles estão propondo aí um refis em que eles estarão totalmente anistiados de juros e multas, Luzenor, sobre os valores que são cobrados pela Justiça Eleitoral, e também querem o seguinte, além de terem 15 anos, eu estou falando 15 anos, para pagarem os débitos a critério de cada partido. Isso incidido apenas a correção monetária sobre o montante eleitoral. Por que isso é tão bom, Luzenor? Na realidade, esse é o texto da nova versão da PEC, da proposta de emenda à Constituição, da anistia dos partidos políticos, que a maioria das siglas, incluindo aí de esquerda, de centro-esquerda, de direita, de extrema-direita, tentaram aprovar ainda em 2026 e não conseguiram. Então esse texto aí, com essas vantagens todas, é a nova versão dessa proposta de PEC da anistia que todos os partidos agora querem ver aprovado na Câmara, mesmo que isso tenha algum impacto junto ao eleitorado. Aí sim, eles querem resolver essa questão. Não tem dinheiro suficiente, segundo eles, para quitarem todas as dívidas. Quais são as dívidas, Luciano? São aquelas de multas da Justiça Eleitoral, desrespeito às cotas das mulheres e negros. Então tudo isso resulta no pagamento de multas. Então eles estão agora com essa PEC parada há meses, estava em negociação nos bastidores e agora ela já está diretamente na pauta do plenário da Câmara. O relator é lá um deputado do PL de São Paulo, ainda não divulgou oficialmente o seu parecer, mas é claro que esse parecer já tem uma versão preliminar favorável.